Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite a todos da nossa querida casa do Centro Espírita Luz e Verdade e aqueles que nos acompanham aí através das redes sociais, da nossa página, seja no YouTube ou por qualquer outra página que esteja transmitindo nesse momento o nosso estudo. Primeiro dizer da alegria de estarmos aqui depois de algum tempo, devido aos compromissos profissionais. Estamos há algum tempo sem estar aqui conversando com vocês. Mas hoje em especial, para fechar esse mês de outubro, esse mês de homenagem ao nosso querido codificador, meu xará, Allan Kardec. Nós dentro do Espiritismo não temos o hábito de cultivar essa questão de santos, enfim, nada dessas coisas. Mas a gente faz a reverência ao codificador, alguém que trabalhou de forma incansável. Mas a gente vai saber um pouquinho disso daqui a pouco. Antes disso, vamos ler uma página para começar e fazer a nossa oração para começar o nosso estudo de hoje. Como eu sempre gosto de trazer o livro, deixo a sugestão sempre de leitura, Que a Vida lhe Traga Flores, de Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. São mensagens curtas e simples que sempre tocam o nosso coração em algum momento. Abri aqui aleatoriamente e a mensagem que caiu para nós na noite de hoje é oportunidades. Um registro de Mateus, no versículo 7, capítulo 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Anseias por melhorar, anseias por evoluir, anseias por mais fazer em benefício do teu próximo. Contudo, caminhas ainda perseverando nos erros que tu trazes enraizados dentro de ti. Liberta-te deles sem demora, para que consigas avançar na escala evolutiva e se te faça merecedor das benesses espirituais. Quantas vezes as oportunidades de evolução surgem em teus caminhos, porém, na tua cegueira espiritual, não as vê e as deixa passar, impedindo-te de alcançar aquilo que tanto desejas. Se as dores te atingirem, reclamas e não percebes que é chegada a hora de corrigires em ti alguma imperfeição. Perdes assim oportunidades valiosas pelas quais esperastes muito tempo, e a oportunidade perdida é como um trem que para na estação sem que te lembres de embarcar. Depois, mesmo que te arrependas, terás de aguardar o próximo, que tão cedo não chegará. Esteja, pois, mais atento a essas oportunidades que a vida te oferece. Eleva o teu pensamento para o alto, ora, firma-te na fé, deixa que o amor transborde do teu coração e procure fazer hoje o que não fizeste em séculos de desprezo às leis de Deus, o Criador. Aceita com humildade todos os lances da vida, por mais dolorosos ou injustos que te possam parecer. Ama, perdoa e abençoa sempre em nome de Jesus, e o Pai da vida te dará o amparo que desejas e necessitas na tua busca de evolução. Bom, depois dessa maravilhosa mensagem, convido a todos para fazermos a nossa oração inicial. Senhor Jesus, Mestre querido, Deus nosso Pai, amigos espirituais que acompanham o trabalho da nossa casa, te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pelas oportunidades que nos são concedidas, pelo acréscimo de Tua misericórdia, pelos desafios que nos fazem crescer. E agradecemos nessa noite por estarmos aqui para estudar um pouco mais dos ensinamentos e, nessa noite em especial, lembrar um pouco do nosso codificador. O seu trabalho, o seu esforço junto à espiritualidade, para que hoje tivéssemos a bênção do conhecimento que nos liberta e que nos faz crescer. Abençoe as nossas palavras na noite de hoje, a fim de que ela toque os nossos corações para a nossa transformação
para a nossa renovação, para que amanhã possamos ser melhor do que somos hoje. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e fica conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, então coube a nós a missão de encerrar esse mês lembrando de Kardec, o educador. É óbvio que para mim é uma zona de muito conforto falar desse tema, porque eu também sou um educador. E, na verdade, todos nós somos educadores, porque você, independente da sua profissão, daquilo que você realiza na sua vida profissional, ou até mesmo se hoje você se encontra aposentado, já não está mais trabalhando profissionalmente falando, mas até nessa função, dentro da sua casa, no ambiente de trabalho, ou quando você vai a um mercado, um sacolão, enfim, por onde quer que você transite na sociedade, você também é um educador. Porque a educação, acima de tudo, se dá através do exemplo. Então, não importa o grau de instrução, mas você pode ser um grande educador. Mas eu, dentro das minhas funções, milito também na área de educação. Inclusive, atualmente, estou envolvido num projeto muito bacana com jovens para o pré-vestibular. E falar do Kardec educador é lembrar o seu esforço, é lembrar o seu trabalho e, principalmente, a forma como Kardec pautou o seu trabalho. Porque Kardec usou um método para que hoje nós pudéssemos estudar a doutrina espírita. E qual foi o método? Bom, a primeira forma que Kardec utiliza é a observação. Porque vale lembrar que Kardec era um homem de ciência. Então, quando estourou todos os fenômenos das mesas girantes em Paris, que lotavam os salões parisienses, a fim do divertimento, e que as pessoas ganhavam dinheiro com aquilo, obviamente que Kardec achou que aquilo ali era tudo obra de charlatanismo, enganações, enfim. E quando pessoas caras a Allan Kardec, né, a Hippolyte Léon Denis Arrivai, seu nome, e que ele utiliza depois o pseudônimo de Allan Kardec, né, até porque alguém pode estar assistindo aí, está chegando há pouco no Espiritismo, né? Então é bom sempre fazer essa lembrança. Então ele usa o pseudônimo de Allan Kardec depois que ele exatamente começa a fazer o trabalho no Espiritismo para não vincular o seu nome, que era um nome muito respeitado na França na época. Kardec é responsável pela reforma do ensino francês. Então, Kardec era muito respeitado, o Hippolyte, né? Então ele para desvincular, ele utiliza esse pseudônimo, né? Deixando bem claro que a doutrina é dos espíritos e não do Allan Kardec. Embora a gente às vezes utilize só a fim de denominações, dizendo que somos espíritas kardecistas, mas na verdade somos espíritas somente. O kardecista é o que a gente coloca a mais. Então, Kardec era esse homem humilde, que não queria as glórias para ele. Ele tinha muito convicto que ele era um instrumento, um missionário, para trazer o conhecimento do mundo espiritual para nós que aqui estamos. E aí ele utiliza esse método. Qual é o método? De observação. Primeiramente ele começa a observar. E quando ele percebe que existe um fenômeno inteligente por trás daquelas manifestações, aí sim ele se detém a estudar. E Kardec usa um método muito interessante, porque ele começa a fazer a mesma pergunta para médiuns diferentes, em locais diferentes. E para sua surpresa, a resposta é a mesma. A primeira pergunta que existe em O Livro dos Espíritos, a nossa obra básica, que é Deus? Ele faz num local na França, num outro local em países até vizinhos, porque ele se expande pela Europa num determinado momento.
com médios diferentes, e a resposta era a mesma. Isso queria dizer sobre a universalidade dos espíritos, ou seja, existia um fenômeno inteligente e esses espíritos traziam um conhecimento que seria necessário para alavancar a humanidade. Então Kardec utiliza esse método. E em 1857 vem a humanidade, o Livro dos Espíritos. Inicialmente com 504, mais ou menos, 500 e poucas perguntas, e depois sim, já mais à frente, quando ele finaliza no formato atual das 1000, eu sempre faço confusão, às vezes é 1019, mas é 1019 perguntas. Se eu estiver errado, vocês depois podem olhar lá e me corrigir, tá? Mas o mais importante não é saber se tem 1019, é saber qual é a pergunta 1, qual é a pergunta 20, qual é a pergunta 650. O mais importante, e eu falei isso essa semana numa outra casa, num outro estudo virtual, né? Que o mais importante é que o Espiritismo está fazendo em nós. Essa semana eu falei sobre ser espírita. O que é ser espírita? É simplesmente ir ao centro? É tomar o passe? É assistir às palestras? É fazer o ESG, o EAD, todos os cursos que possam existir? E você se tornar, né, alguém assim, não, eu fiz todos os cursos. Se tivesse um diploma, você ter um diploma? Não, não é nada disso. Sinto informar se alguém está aqui assistindo e acha que é isso, eu decepcionar você agora. Mas não é isso não. Ser espírita é acertar e errar. É importante lembrar disso. Porque tem gente que acha que porque você é espírita, você não tem direito a sentir alguns sentimentos, como às vezes ficar com raiva, ficar chateado, né? Ter dificuldades a nível de paciência em alguns momentos. Faz parte. Você é um ser humano, né? Então, assim, a busca pela espiritualidade é algo que todos nós estamos buscando. Mas o fato de buscar a espiritualidade não quer dizer que você não sinta nada. Que de repente, quando alguém fizer alguma coisa para você, simplesmente você vai passar como se nada tivesse acontecido. Nós estamos em busca disso, mas hoje ainda, no atual estado que nós encontramos, nem sempre a gente... Tem dia que a gente acerta. Eu até falei isso, a gente acerta, e tem hora que a gente está acertando tanto que a gente fala, opa, olha, eu acho que eu agora estou num grau de evolução que essa encarnação vai ser top. Aí chega lá na frente, tu dá uma escorregada. E aí você percebe assim, epa, não está ainda tão como eu imaginava que estava, sabe? Então, isso é importante. Mas ser espírita, sobretudo, é absorver esses conhecimentos. Nós precisamos estar diferentes depois de ter o contato com tudo isso, depois de ler um livro como esse que nós lemos aqui no início da página, de ter o contato com as obras, com a codificação, com as obras de André Luiz, de Emmanuel, enfim. Porque se não mudar nada em você, em mim, em nós, está errado. Tem alguma coisa errada. Joga fora. Pode ser drástico o que eu estou falando aqui agora, né? Talvez choque você. Rasga tudo e joga fora. Porque não está fazendo efeito. Nós não podemos continuar sendo os mesmos depois de ter contato com o Espiritismo. Sabe por quê? Porque o Espiritismo vem reavivar os ensinamentos de Jesus, do Cristo. E não dá para ser igual depois de ter o contato com Jesus. Vamos voltar na época dele. Todos aqueles que tiveram contato com ele foram inebriados pela sua energia, pela sua magnitude que ele trazia. Mês que vem vai vir o mês de dezembro, a gente vai ter um mês especial para falar do Cristo. O Cristo, com a licença da palavra, abre aspas, era o cara. E continua sendo. Porque Ele está conosco. Ele é o governador espiritual da Terra. Ele não nos abandona. Talvez nesse momento de pandemia, a gente pense que a gente está abandonado, mas não. O Cristo está conosco.
Então o Espiritismo vem reavivar os ensinamentos de Jesus, acrescidos com a explicação de Allan Kardec, de tantos espíritos que colaboraram na codificação. Então ter o contato com tudo isso e a gente dizer que a gente continua o mesmo, tem alguma coisa errada. A gente se transforma sim. Dando passos devagar, como eu disse. Não é um projeto de santo. Não vamos pensar que numa encarnação só a gente vai se tornar santo. Tem lá a música, né? Um dia nós tornaremos anjos, enfim, um dia. Mas está longe ainda. Vá devagar, não tenha pressa. Veja bem, não estou pregando aqui que a gente deve relaxar e não deve evoluir. A doutrina espírita é uma doutrina de progresso. Nós somos convidados o tempo todo à evolução. E aí, rapidamente, porque o nosso tempo é curto, eu não quero me alongar muito aqui, né? Porque se é uma coisa que a pandemia também nos ensinou, é que as palestras são muito legais, muito interessantes, mas nós temos um tempo de absorção do conhecimento. E cada vez mais agora a gente vai dando uma enxugada nas palestras. Para que você não durma, para que você não fique cansado e que você consiga prestar atenção de fato. Mas vou apenas relembrar aqui o trabalho desse codificador e desse educador. Então falei aqui do Livro dos Espíritos, 1857, depois o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 64. No ano seguinte, ele já publica o Céu e o Inferno, 1865. 3 anos mais tarde, a Gênese. E eu sempre gosto de deixar claro aqui a lembrança da Revista Espírita, que foi iniciada em 58 e foi até 1869. A nossa casa, inclusive, começou o estudo da revista e a gente teve que dar uma parada até por questões dos trabalhadores mesmo, mas com certeza a gente vai voltar aí com esses estudos, tá? E a Revista Espírita é riquíssima. E sabe o que acontece? A Revista Espírita fala de tudo. Por quê? Kardec lança em 1857 o Livro dos Espíritos. Há um boom na Europa toda. As manifestações começam a eclodir em vários lugares e as pessoas tinham dúvidas. E um livro, depois que ele está publicado, você não tem mais como mexer nele. Como eu disse, ele foi com 500 e pouco, depois a edição final com 1019 perguntas e fechou. A Revista Espírita era uma forma de Kardec se comunicar com a comunidade. Então ele recebia inúmeras cartas. O filme mostra isso um pouco, né? Para quem assistiu o filme, para quem não assistiu, está disponível aí para que você possa assistir também. Recomendo, né? Embora, lógico, o filme sempre tem algumas outras coisas assim que podem fugir um pouquinho, né, da realidade, mas no geral ele traz bastante coisa interessante. E no filme mostra as cartas, as pilhas de cartas que Kardec recebia e que ele já não dava nem conta mais de conseguir ler tudo. E a querida Amélie, que eu gosto sempre de render uma homenagem para ela, a sua fiel esposa, aquela que esteve do lado dele, compreensiva, companheira, que não reclamava. Pelo contrário, foi alguém que ajudou ele. Você imagina, Kardec já não dormia mais, ele não saía, ele não fazia nada. E se a Amélie fosse aquela de reclamar? Ela não estava errada, ela podia até reclamar. Ela falou: Kardec, vamos lá, hoje é sexta-feira, né? Sextou. Vamos sair para comer uma pizza? Vamos dar uma volta? E Kardec estava lá, fazendo o trabalho. Mas ela não reclamava, ela estava do lado dele, ela ajudava. Então a gente rende também uma homenagem para ela, porque ela tem um papel fundamental na vida desse codificador e do espiritismo também. Não podemos esquecer disso, jamais. Então, Kardec recebe essas cartas, a Amélie inclusive ajudava ele já a responder depois de um dado momento. A Revista Espírita era essa comunicação de Kardec com a sociedade. Olha que maravilha! Kardec já fazia isso em 1858. O que talvez as revistas mais próximas nossas começaram a fazer, que era dar a oportunidade do leitor escrever alguma coisa para aquele colunista e que depois ele respondesse. E Kardec respondia a todo mundo. E aí eu destaquei aqui o Livro dos Espíritos, né, que é a primeira obra, obviamente, que é a espinha dorsal do Espiritismo, para a gente lembrar. O Livro dos Espíritos ele está dividido em 4 partes, né? As causas primárias, o mundo dos espíritos, as leis morais e das esperanças e consolações. 1019 perguntas, né, como eu falei aqui. Se eu tiver errado pode me corrigir, mas eu já vi aqui que está certo.
porque eu tenho a minha cola aqui do lado e agora eu vi. Então, não falei errado. Então, no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, perdão, a gente aprende, né? Lembra o que é Deus, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui na Terra, né? E eu quis destacar uma questão do Livro dos Espíritos, uma questão dessa das 1019. E sabe qual é a questão que eu escolhi? A 920. Muita gente fala da 919, né? Que é o Conhece-te a ti mesmo, lá, Santo Agostinho e tudo mais. Mas eu escolhi a 920, sabe por quê? Porque eu e você e todos nós queremos ser felizes. E Kardec teve essa preocupação de perguntar isso para os espíritos. Lembrando que Kardec era um pedagogo, era um homem da educação. Então ele pautou o seu trabalho em várias áreas. E ele chegava perguntando. Esse é o lado filosófico, inclusive, do Espiritismo. O questionamento. Perdão. Então, na questão 920, Kardec pergunta o seguinte: o homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? Vejam bem, completa. É a palavra que Kardec utilizou. E aí os espíritos respondem assim: não. Aí talvez a gente fique triste, né? Ah, minha vida tem que ser de infelicidade mesmo, né? Vou ter que pagar um boleto, depois pagar outro, nunca que vai terminar essa história. Conflitos, problemas de relacionamento, isso e aquilo, aquilo outro. Só que segura na poltrona um pouquinho, se acalma, porque os espíritos continuam a resposta. Tem um não e tem uma vírgula, né? Às vezes depois da vírgula é ruim, mas nesse caso aqui foi bom, porque os espíritos vão dizer assim: uma vez que a vida lhe foi dada como prova e expiação, por isso ele diz não, né? A gente está no mundo de provas e expiações, então uma felicidade completa, por isso eu disse, preste atenção no que Kardec falou, completa. Por isso que é importante a gente estudar, para a gente ir devagar entendendo tudo. Porque às vezes a gente lê apressadamente e a gente não percebe. Por isso que a nossa casa também oferece aí os estudos dos livros da codificação. O GEL continua acontecendo de forma online, sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Para quem quiser estudar, é só entrar nas salas. Nós temos todos os livros lá disponíveis. Aproveito para fazer a nossa divulgação. Então ele diz não, porque a Terra é um lugar de provas e expiações. Mas, olha o mais aí. Mas depende dele amenizar esses males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, meus amigos, dá para ser feliz. Como diz uma mensagem do Momento Espírita, o momento para ser feliz é aqui. O lugar para ser feliz é agora. Só que é uma felicidade condizente com aquilo que a gente tem aqui. E aí eu convido vocês todos, eu uso muito isso, a questão da natureza, a gente perceber a beleza da natureza na nossa vida. Se você gosta de um mar, por exemplo, que maravilha é você sentar, botar a tua cadeirinha ali e olhar para o mar. Ver aquelas ondas que vêm e vão. Um pôr do sol ou um nascer do sol. O pisar na areia. O sentir aquela água salgada tocando teus pés. Eu estou falando de uma coisa tão simples aqui, mas que pode ter uma grande profundidade se nós estivermos conectados com Deus. Porque a natureza é a manifestação de Deus na nossa vida. E nós somos a manifestação de Deus em tudo isso, porque nós somos filhos dele. Ah, Alan, mas eu não gosto de praia, eu não suporto areia, não suporto calor, não suporto isso. Eu gosto de frio. Então você vai para a serra. E na serra você vai contemplar o verde, aquelas montanhas. Se tiver um dia igual estava hoje, um pouco mais cedo, né? Aquilo branquinho, aquele clima diferente, as flores, o campo, a cachoeira de repente, o cair da água. Olha quanta coisa existe na nossa vida que Deus nos presenteia com tudo isso. E às vezes nós não observamos. Então dá para ser feliz aqui na Terra sim. Quando você passa um dia, por exemplo, com seus amores, com aqueles que você gosta, que felicidade é você estar com as pessoas, com quem você ama, sabe?
Às vezes podem ser poucas horas, inclusive, mas são marcantes, porque são significativas na sua vida. Então tudo isso, meus amigos, é motivo de felicidade. Os problemas existem. Eu não estou sendo utópico aqui não dizer que existe dificuldades, existe problema, tudo isso existe. Mas olha, nós estamos no mundo de provas e expiações, foi exatamente o que ele lembrou para nós. Então o que a gente queria aqui? Se na verdade a gente for estudar e observar, não tem nada de errado. Tá tudo certo. Inclusive o Cristo também não nos enganou, porque ele disse: no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo, você também pode vencer. E nós vamos vencer. É só a gente olhar para a vida lá atrás. Olha, dá uma olhadinha para trás. Olha aí para trás agora. Olha para trás. Quantas coisas você já passou? E que na hora que você estava passando, você disse: não, eu não vou conseguir, meu Deus, isso é insuportável. E hoje você está aqui. E aquilo, ó, ficou lá atrás. Então passa. Como diz Meimei naquela mensagem, confia sempre. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas só o que vem dos céus permanecerá. Crê e trabalha sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus. Então é isso. Tudo vai passar e a gente precisa fazer a nossa parte. Né? Por isso que ele fala, crê e trabalha. Né? Você, tudo passa. E aí tu senta na cadeira, cruza os braços e fica lá esperando. Vai passar. Vai passar. Não é assim não. A evolução é um processo dinâmico. Não é estático, não é parado. É dinamismo. E o Espiritismo convida a gente a isso. Deixa eu correr aqui por causa do meu tempo. Eu falei que não vou passar do horário aqui. Aí vou trazer uma outra obra, somente essas duas, né? Para que a gente lembre desse trabalho do educador Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse é nosso livro, ó, de coração. Como a gente costuma dizer, é o livro que a gente deixa do lado da cama ali, para que na hora de aflição, de angústia, a gente abre o Evangelho, lê um trechinho, faz uma prece e se sente melhor. Porque o Evangelho vem trazer o quê? Vem reavivar os ensinamentos do Cristo. Ele vai explicar as parábolas para que a gente possa entender melhor. Vai trazer os ensinamentos que são do cotidiano. Vai falar do perdão, do amor aos inimigos. Eita! Não é fácil não, né? Desafio. Então vai falar de todas essas coisas que estão ligadas à nossa moralidade, ao nosso dia a dia. O Evangelho é um livro de dia a dia. Eu lembro quando eu facilitei o Evangelho, eu sempre quis ficar lá no Evangelho, né? Mas nunca me era permitido. Devido a, lógico, a composição, brincadeira aí, a composição dos coordenadores na época. E eu fiquei no Evangelho acho que 1 ano, se eu não me engano. Nossa! O Evangelho, em alguns momentos, se tornava o estudo numa grande terapia em conjunto, como a gente costumava dizer. A gente estudava, óbvio, mas aí, quando caía em certos assuntos, era natural de que as pessoas trouxessem os relatos daquilo que estavam vivendo naquele momento e que o Evangelho tocava naquela ferida, naquele assunto, naquele momento. E aí do Evangelho eu trouxe o destaque para o capítulo 19, o poder da fé, onde Mateus vai nos lembrar, né, na citação nobre de Jesus, mas citado por Mateus, vai dizer assim: pois em verdade vos digo, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e nada vos seria impossível. Olha que profundidade desse ensinamento. O que seriam as montanhas, Alain? As montanhas são as dificuldades, são as tormentas, são os dissabores. É aquele vento que dá e que os papéis voam todos, você se perde. Sabe quando acontece isso? Imagina você estar com a mesa lá trabalhando, dá um vento, voa tudo, você estava com tudo organizado. As montanhas podem ser similares, já que eu usei o símbolo da tempestade aqui, no deserto. No deserto, eu nunca fui no deserto, mas se conta, né, que existem as tempestades de areia. E aí o cenário ele muda totalmente. Então,
Conta-se uma história de dois homens que estavam caminhando no deserto e de repente veio aquela tempestade de areia, eles se abaixaram, ficaram um tempo sem enxergar nada e eles tinham uma rota para seguir. E quando eles se depararam, que eles abriram os olhos, o cenário era totalmente diferente. E eles ficaram desesperados, né? Desesperados. Por quê? Porque mudou tudo. E aí é preciso ter fé. E nessa história, inclusive, é uma história que está narrada no momento Insight, que diz que aí um deles ajoelha no chão e diz assim, estamos perdidos, completamente perdidos. E aí um olha para o céu, e olha a natureza aí que a gente acabou de falar. E ele diz, nós não estamos perdidos, as estrelas ainda estão lá. E nós vamos nos guiar pelas estrelas. E assim eles fizeram. Então a gente nunca está perdido. Mas a fé é esse componente. E não dá pra gente chegar ali na esquina e comprar fé, né? Não dá pra gente ir no mercado, me ver aí, ó, uma porção de fé. 1 quilo, sei lá o quê. Não dá. Não dá pra gente pedir pelo aplicativo, entrega um pouco de fé aqui na minha casa. Não dá. É uma conquista que é interna e é pessoal, é intransferível. Mas nós podemos sim buscar essa conexão com o alto, essa conexão com a natureza que a gente está falando aqui. E pedir nas nossas orações, não tenha vergonha. Às vezes a gente tem vergonha de conversar com Deus, olha lá. Não tenha vergonha de abrir seu coração e dizer, Deus, ó, tá difícil. Hoje não tá fácil. Ou esse momento no que eu tô vivendo aqui, cada um tem os seus momentos, enfim, né? Não tá fácil. Então, ó, eu peço que tu renoves a minha fé. Que eu não desanime, que eu não perca a coragem, que eu possa ter bom ânimo. Sabe? Pede isso, externaliza, verbaliza na tua oração. E segue teu caminho. Acorda, lindo e linda e pleno e plena, aí toma aquele banho, bota a tua roupa, se perfuma, as mulheres se maqueiam e vai à luta. Porque você é filho de Deus e você não está sozinho. Mas eu queria dar um destaque aqui rapidamente, porque Mateus encerra dizendo, né, na citação, que assim, e diz assim, sobre essa fé, e diz que nada seria impossível. E eu faço um convite aqui para todos nós, nesta noite. Não coloque o impossível na sua vida. Não coloque essa palavra no teu vocabulário, no teu dicionário. Porque isso só reforça a ideia que você não vai conseguir superar, que você não vai conseguir passar pelas dificuldades. E como a gente já falou hoje aqui, tudo passa. Existe um fator fundamental em tudo isso chamado tempo. Tempo, tempo, tempo. O Senhor dos destinos, como diz aquela canção. Então, o tempo faz as coisas se acertarem. Quando a gente coloca esse impossível, eu não consigo isso, eu não vou, isso é impossível de fazer, isso é impossível de fazer. Se torna impossível, porque você está verbalizando. Ao passo que você vai encontrar ferramentas, ajuda se precisar de alguém, para superar aquilo ali. Olha que eu falei de duas coisas importantes aqui, hein? Da oração e agora eu falei de ajuda. Às vezes talvez a gente não dê conta sozinho, a gente vai precisar de ajuda de alguém. E qual a vergonha nisso? Hoje em dia, cada vez mais tem crescido a busca pela psicologia, pela terapia. Durante muito tempo as pessoas tinham vergonha, isso é coisa para doido, aquilo. Mas hoje, cada vez mais, a gente precisa disso. Eu tenho uma amiga muito querida que é terapeuta, ela diz, né, que a terapia devia ser igual cesta básica, ela já devia vir desde cedo para todo mundo ter direito. Porque todos nós precisamos. Todos nós trazemos algumas coisas que a gente necessita dividir com alguém. E lógico que você pode dividir com um amigo, enfim, com familiar, mas o terapeuta é alguém profissional para te ajudar. E sem contar que nós somos espíritos imortais, então a gente não considera nem só essa vida aqui não, mas a gente traz coisas de outras existências. Então não vamos colocar o impossível na nossa vida. Vamos fazer o enterro desse impossível
esse enterro do não consigo, igual uma atividade que nós fizemos com os jovens uma vez, onde as pessoas escreviam o que era impossível para elas, os jovens, e depois a gente botou numa caixa, uma caixa preta, e literalmente a gente enterrou. A gente foi para o CIEP, na escola, fez um buraco lá, já estava tudo programado, e a gente fez um enterro. Tinha um texto, né, obviamente, falando sobre aquilo, mas a simbologia estava nisso, que a gente pudesse deixar para trás esse impossível da nossa vida e pudesse seguir adiante. Então, meus amigos, caminhando aí para encerrar a nossa conversa, nosso bate-papo, lembramos aqui um pouco do trabalho do codificador, de forma muito rápida, muito resumida. O trabalho dele é muito grande. Temos a Viagem Espírita também, que é outras obras, né? O Céu e o Inferno, que é uma obra riquíssima, né? Que traz relato dos espíritos, e a Gênese, que fala da formação do mundo, enfim, belíssimo. Mas eu escolhi esses 2 livros para a noite de hoje, porque, primeiro, o Livro dos Espíritos, porque não dá para deixar de falar de Kardec, de Espiritismo, sem lembrar do Livro dos Espíritos, que é o nosso mais importante livro, né? Vamos dizer assim, é a base, né? É o começo de tudo. E o Evangelho, que traz esses lados da moralidade, né? Então, isso é muito importante a gente lembrar. Eu queria aqui deixar claro também, né, que as bandeiras do Espiritismo fora da caridade não há salvação, né? Isto é, a igualdade entre os homens perante a Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. Olha, quando a gente lê isso aqui parece que foi escrito ontem, né? Porque tolerância e liberdade de consciência. Hoje em dia a gente está tendo dificuldade de lidar com essas coisas, né? Então, e veja bem, é fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa e a gente dizia isso, que existem muitos cristãos que não têm nenhuma religião, e tem muitas pessoas que se dizem religiosas, mas que estão muito distantes de ser cristãos de fato. Porque esse sentimento de religiosidade não precisa estar vinculado a nenhuma religião. Muitos de vocês acompanham um projeto que eu realizo chamado Feliz Dia Novo. São mensagens que eu gravo bem curtas de positividade, segunda a sexta-feira, perdão. Boa parte do pessoal do CELV, até de outros lugares, até de outros países, tem recebido essa mensagem. E ontem eu gravei uma mensagem onde eu falei isso no final. A religião do futuro será o amor. Hoje a gente ainda é necessário estar dividido, mas amanhã a gente não vai precisar mais disso, né? E em 31 de março de 1869, Kardec desencarna, né? Então Kardec foi esse grande homem, esse grande espírito, que veio com essa grande missão, esse grande educador, que fez esse trabalho e organizou tudo de forma didática. Você vê que o Livro dos Espíritos ele é totalmente estruturado para que a gente possa entender, para que a gente possa estudar. Esse é o trabalho do educador. Tornar acessível a todos o conhecimento. Isso é muito importante. E eu queria, para encerrar, antes de fazer a nossa oração, lembrar de uma canção que fala de Kardec, né? Onde ele diz assim: Kardec, em amor, em verdade, em carinho. Você foi muito mais que simples codificador. Você que mesmo exausto não parou, e que mesmo sedento não nos negou a fonte de água viva que você descobriu para o mundo inteiro. Então, nesta noite, encerrando o nosso mês de outubro de nossa casa, nós dedicamos essa palestra ao nosso codificador, Allan Kardec. Que possamos honrar o seu trabalho, nos tornando melhores a cada dia, através do estudo da doutrina espírita, que Kardec e todos aqueles que colaboraram com ele passaram antes de nós e fizeram esse trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter levado aqui um pouco dessa codificação, mas sobretudo de otimismo, de esperança, de fé, que essa é a mensagem da doutrina espírita. Então vamos só mais uma vez agradecer a Deus por tudo e pedir que abençoe a toda a humanidade, a todo aquele que sofre e chora,
a todos aqueles que nesse momento duvidam da presença de Deus e que se encontram sem esperança. Que o Senhor possa renovar a esperança de todas essas criaturas e a certeza de que amanhã será um novo dia. A cada dia basta o seu mal. Que possam respirar e ter a certeza que amanhã o sol volta a brilhar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado à espiritualidade que sempre se faz presente em nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Mais uma vez, um beijo no coração de todos vocês. Estava com muitas saudades e que vocês possam sentir aí a mesma alegria que eu estou sentindo aqui. A alegria de ser amigo de Jesus Cristo e de ter a certeza de que nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos. Jesus está no comando dessa embarcação, nesse grande mar da vida. E que Ele continue a nos abençoar, hoje e sempre. Que assim seja mais uma vez. Graças a Deus.